Pessoal, o vídeo de hoje está simplesmente imperdível porque eu vou trazer dicas matadoras para o concurso do Banco do Brasil. É isso mesmo, gente. Tem muita coisa interessante no decorrer desse vídeo. Assista ele até o final porque você não vai se arrepender. Tem tudo para você chegar bem competitivo em condições de brigar por uma vaga nesse tão aguardado concurso. Se você é novo no canal, muito prazer, meu nome é Marcelo. Compartilho aqui no YouTube e também no Instagram dicas valiosas para a sua preparação para concursos públicos. E hoje vou falar sobre esse recém-lançado edital do Banco do Brasil, cujas provas vão ser realizadas ali no final do mês de abril de 2023. Gente, do edital até a prova, nós temos ali quase 4 meses, né? 4 meses de preparação. É um bom tempo para você se preparar para essa prova, certo? E é um concurso bom de se estudar, porque é bom você estudar para um concurso que chama muitos convocados, muitos candidatos aprovados, né? No concurso do Banco do Brasil, que foi no ano de 2021, ele chamou todo mundo que passou. E nesse concurso de 2023 não vai ser diferente. Mas você precisa fazer sua parte. Não adianta o banco chamar muitos aprovados se você não tiver entre eles. E eu vou trazer nesse vídeo aqui algumas estratégias, né, dicas matadoras para você chegar em condições de ser aprovado, certo? Muita gente simplesmente adquire um material para cursinho e estuda ele de qualquer maneira, mas não segue uma estratégia vencedora. E é o que eu vou trazer aqui. Por isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque você vai ajudar muito o crescimento do canal e também a eu fazer esses estudos que vocês vão ver que são diferenciais para a sua prova. Vamos ver aqui então o estudo que eu fiz para o concurso do Banco do Brasil. Bom, gente, então vamos lá, concurso Banco do Brasil, dicas matadoras para ser aprovado. Gente, então é o seguinte, qual é a nossa meta, né? Qual é a meta que a gente tem? É fazer uma boa prova? Tá, fazer uma boa prova é algo interessante, mas será que é o seu objetivo, sua meta a ser alcançada? Será que sua meta é acertar 90 pontos dos 100 pontos da prova? Não. A sua meta, você quer ser aprovado e ser nomeado nesse concurso. Então, a sua meta é conseguir pontuação maior que a dos concorrentes. Conseguir pontuação maior que os concorrentes. Essa é a nossa meta. Então, todas as nossas ações devem ser direcionadas para alcançar essa meta. Ah, eu quero acertar 50 questões, eu quero acertar, eu quero gabaritar português, eu quero gabaritar conhecimentos bancários. Nada adianta você gabaritar essas disciplinas se você não conseguir pontuação maior que a dos seus concorrentes. Então é simples e direto. Nós temos que conseguir pontuação maior que a dos concorrentes para a gente ser aprovado. É bem diferente, gente, o concurso público daquela época do colégio, em que bastava você atingir uma nota, uma média e você estava aprovado. Em concurso público é diferente, a gente precisa ter pontuação maior que a dos concorrentes, tá certo? Essa deve ser sua meta daqui para frente, ok? Então vamos lá, gente. O edital é muito importante que vocês leiam, mas tem um aspecto fundamental nele. É o cálculo da pontuação. Como eu disse, a nossa meta é conseguir pontuação maior que os nossos concorrentes. Então a gente tem que fazer o possível para conseguir mais pontos que esse. Para tanto, a gente precisa entender como é feito o cálculo, tá? O nosso concurso ele vai ter uma prova objetiva de 100 pontos. Ele vai ser classificatório e eliminatório. Ele é classificatório porque quem conseguir mais pontos vai ficar melhor classificado. E ele é eliminatório porque quem não conseguir uma pontuação mínima, que a gente vai já falar sobre elas, vai ser eliminado, tá certo? Então a primeira prova é a prova objetiva. Teremos também uma redação. Uma redação que também valerá 100 pontos, mas ela vai ser eliminatória. Ou seja, ela não é classificatória. Uma melhor nota na redação não vai deixar você melhor classificado. Não, mas uma nota na redação inferior ao mínimo vai te eliminar no concurso. Então, essa é a grande diferença de uma nova prova classificatória e uma prova eliminatória. Então, vocês precisam tomar cuidado com a eliminação. Se vocês não atingirem o perfil, vamos dizer assim, em alguma disciplina, vocês vão estar eliminados, pouco importando se conseguiram alcançar uma nota grande em outra disciplina, tá? Vou explicar melhor sobre eliminação aqui. Pontos mínimos a serem alcançados na prova. Vamos lá? Prova objetiva. Olha só, é pontos mínimos, não é quantidade mínima de acertos em questões. Isso porque, a gente vai ver mais adiante, as questões das disciplinas possuem pesos ponderados, tá certo? Vamos lá. Prova objetiva, 100 pontos, você tem que acertar
50% dos pontos, tá bom? Então, se você, dos 100 pontos, acertou 49 pontos, você está automaticamente eliminado do concurso. Prova de conhecimentos básicos vão ter 32 pontos e meio. Você precisa acertar 50% também da prova, tá certo? Da prova de conhecimentos básicos. Mesma coisa de conhecimento específico. Conhecimento específico vai valer 67,5 pontos. Você também precisa acertar 50% da prova de conhecimento específico. Aí o que acontece, gente? Que nada adianta você gabaritar a prova de conhecimentos específicos, ou seja, conseguir os 67,5 pontos, se você conseguir, por exemplo, 15 pontos na prova de conhecimentos básicos. Você vai estar eliminado, porque 50% da prova de conhecimentos básicos vai dar mais ou menos 16,25. 15 pontos é menos de 50% e você vai estar automaticamente eliminado, tá? Outra observação, você não pode zerar nenhuma disciplina. O que é isso? Vocês vão notar que inglês possui 5 questões de peso 1, certo? Se você acertar, alcançar dos 100 pontos, 95 pontos e errar todas as questões de inglês, quer dizer que você zerou inglês e você estará automaticamente eliminado também. Outro ponto de eliminação é a redação. Olha só, 70 pontos de 100. Nota muito alta, é um corte muito alto. Então, se você atingir menos de 70% da redação, você também estará eliminado, tá? E o que tudo isso significa, gente? É simples e direto ao ponto. Você não pode abandonar o estudo de nenhuma disciplina. Ah, eu não vou estudar redação. Tudo bem, a redação talvez seja um pouco mais secundária do que a prova objetiva, porque você vai ter a redação se você tiver uma boa nota na prova objetiva, mas a redação pode te tirar do concurso. Você pode conseguir quase gabaritar a prova, né? Vamos supor que você acertou dos 100 pontos, 95 pontos, e se você acertar 65 na redação, que é menos do que o mínimo, você está fora. Você está fora. A mesma coisa com o inglês, que eu dei exemplo. Ah, eu vou deixar inglês de lado. Você zerou inglês, você está fora também. Então, você não pode abandonar o estudo em nenhuma disciplina. Você precisa estudar todas as disciplinas. Só que você não vai estudar com a mesma intensidade. As disciplinas possuem variedade de número de questões e variedade de peso, né, de pontos em cada questão. E é isso que a gente vai falar mais adiante. Então vamos lá. O que fazer para ser aprovado? Prestem muita atenção, certo? Primeiro, você deve priorizar o estudo das disciplinas com mais pontos. Eu acabei de dizer que você não pode abandonar o estudo de nenhuma disciplina, certo? Você vai estudar todas as disciplinas, mas você vai priorizar aquelas disciplinas com mais pontos. Além disso, você vai procurar reforçar o estudo das suas deficiências, ok? Vamos lá, vamos dizer que você está muito bem na disciplina Vendas e Negociação. Se estiver muito bem em Vendas e Negociação, você vai poder priorizar, ou você vai estudar, mas vai reforçar o estudo de um outro que esteja ruim. Por exemplo, informática, tá certo? É importante que você reforce o estudo das suas deficiências. E o terceiro ponto, você precisa praticar a redação. Vou falar adiante sobre cada um desses 3 pontos, tá certo? Então é o seguinte, gente. Agora, nesse quadro aqui, eu mostro para vocês o peso ponderado, né, de cada uma das disciplinas para a sua prova. Como eu disse, a gente tem que priorizar o estudo daquilo que representa mais pontos. Na primeira coluna aqui, a coluna da disciplina, teremos as disciplinas que caem no nosso concurso, que estou tomando como base o cargo de escriturário agente comercial. Então, a parte de conhecimentos básicos vai que é o de português, inglês, português, inglês, matemática e atualidades, mercado financeiro. Depois tem a parte de conhecimentos específicos, que é matemática financeira, conhecimentos bancários, informática, vendas e negociação. Aí na coluna seguinte tem o quantitativo de questões, o português com 10, inglês 5, matemática 5 e assim sucessivamente. Aí na coluna posterior vem o peso. Olha só, português, matemática, matemática financeira, conhecimentos bancários, informática, vendas e negociação possuem 1,5 pontos, certo? Em inglês e atualidade mercado somente 1 ponto, tá? E aí, para você descobrir o peso ponderado, que seria a participação de cada disciplina na pontuação total, você vai multiplicar a quantidade de questões pelo peso. E é onde está o resultado dessa coluna peso ponderado. Aí você nota que as disciplinas com maior peso são exatamente informática, vendas e negociação. Depois vem português e conhecimentos bancários. Depois vem as matemáticas, né? Matemática
geral, vamos dizer assim, a matemática financeira e, por fim, inglês e atualidades do mercado financeiro. Então é o seguinte, quando você for montar o seu horário de estudos, você deve priorizar o estudo de quê? Informática versus negociação. Depois, português, conhecimentos bancários. O que é priorizar? É alocar mais horas de estudo para essas disciplinas. É simples assim. Tá? E eu botei até aqui nesse quadro uma suposição de uma carga horária de 20 horas semanais, que daria algo em torno de 3 horas de segunda a sexta e 5 horas no sábado. Isso aqui é especialmente para quem trabalha os dois expedientes. Isso daria 3 horas por dia, né, na semana, e 5 horas aos sábados. Aí a gente chega na última coluna desse quadro, que é a distribuição de horas, considerando 20 horas semanais. Português, você deve estudar 3 horas por dia. Desculpa, 3 horas por semana. Inglês, 1 hora por semana. Olha só, inglês 1 hora por semana. Tem gente que quando vê inglês no edital é um Deus nos acuda, quer estudar inglês todo dia e isso não é interessante do ponto de vista estratégico. Certo? Inglês é a disciplina que representa menos pontos ao lado de atualidades do mercado financeiro. Tudo bem que você não sabe inglês, mas você não pode botar uma carga horária muito esticada, porque vai prejudicar o estudo das demais, tá? Aí eu coloquei na última coluna, então, a quantidade de horas que você deve estudar por semana para cada uma das disciplinas. Informática, bem, negociação, são as disciplinas, como eu já falei, que devem ser priorizadas. São 4 horas e meia para ela durante a semana, se você tiver 20 horas semanais. Ou seja, 20 horas semanais, você vai estudar informática, bem, negociação, por 9 horas dela, ou seja, quase a metade da sua carga horária semanal. Tá? Aqui eu estou mostrando em formato de um gráfico, né, a quantidade de horas que você deve estudar por semana. Repare que informática, vendas, negociação deve ser as disciplinas com mais horas a serem disponibilizadas, seguido por português, conhecimentos bancários, depois as matemáticas, finalizando com inglês e atualidades do mercado financeiro. Certo? Essas horas, gente, devem ser distribuídas, por exemplo, num quadro parecido com esse. Isso aqui é um horário de estudos. Como eu falei, ó, você pode estudar ali 3 horas por dia, de segunda a sexta, e os fins de semana, que normalmente você tem mais tempo, você estuda ali 5 horas no sábado e deixa o domingo para descanso. Aí eu falei, né, que português vai ter 3 horas, aí você poderia estudar português na segunda-feira e na quinta-feira. Não concentre, tá? Não concentre o estudo. É muito mais efetivo para a sua preparação você espaçar. Então, essas 3 horas você estuda metade na segunda e metade na quinta, por exemplo. Aí, vendas de negociação, que é 4 horas e meia, você estuda segunda, quarta e sexta, em períodos de 1 hora e meia. A informática, que é 4 horas e meia, você pode estudar terça, quinta e sábado, tá? Você precisa montar esse horário de estudos para ter uma mínima organização, tá certo? Então, eu falei do primeiro ponto, que é você precisa priorizar o estudo priorizar o estudo das disciplinas que representam mais pontos na prova, tá? Agora é o seguinte, você agora vai estudar, reforçar o estudo das deficiências. Gente, qual é a sua deficiência? Você é fraco em informática, você é fraco em matemática financeira, você precisa identificar quais são suas deficiências. E isso é feito, não pode ser um achismo, tem que ter um critério objetivo. E um critério objetivo é você resolver a última prova do Banco do Brasil. Você vai ali no site da Cesar Rio e na internet e acha a prova de 2021 e resolve. Você vai resolver a última prova do Banco do Brasil. E você vai sempre analisar, como eu falei no início do vídeo, como está em comparação com os concorrentes. Certo, gente? Por que eu falo isso? Por que eu bato essa tecla? Porque é o seguinte, muita gente acha que para ser aprovado no concurso público, precisa, sei lá, alcançar 90% dos pontos. Tá? 90% dos pontos é uma pontuação muito alta. Mas se a prova vier extremamente fácil, pode ser que a aprovação, para ser aprovado, precise de 95% dos pontos. Ou, se a prova vier extremamente difícil, pode ser que a nota de corte para ser aprovado seja 80% dos pontos, tá? Então é muito variável. Quanto mais fácil a prova, maior a nota de corte. Quanto mais difícil, menor a nota de corte. Mas você precisa comparar como está com seus concorrentes e eu vou te ajudar. Preste atenção, você vai resolver a última prova do Banco do Brasil e você vai analisar o seguinte, olha só como esse quadro está legal. Primeiro aqui em cima, gente, eu estou botando nessa primeira linha as disciplinas que caem na sua prova e o quantitativo de questões dela. Português são 10, inglês são 5, matemática 5 e assim sucessivamente. Aí o seguinte, aqui na primeira coluna estão as metas, certo? Nós temos 3 metas. Qual é a nossa primeira meta? A meta é você atingir um número de questões
que te leve para o cadastro de reserva. Não é o ideal ainda, mas já é alguma coisa. Se você for melhorando, você vai para a meta 2, que é você alcançar um número de questões que te deixe classificar dentro das vagas. Dentro das vagas, você já tem uma maior probabilidade de ser nomeado. Esse é o nosso objetivo. Tá? E o objetivo final é você ali ficar ali em primeiro colocado. Tá? Não necessariamente você precisa ficar em primeiro colocado, mas você pode colocar como nota. Se você mirar, vamos dizer assim, nas estrelas, né, você consegue alcançar algo muito bom nesse concurso, sabe? Se você mirar somente na meta 1, que são aquelas questões para ficar no cadastro de reserva, pode ser que por qualquer deslize você não consiga alcançar a meta 1, você fique fora das vagas e não possa ser nomeado nesse concurso. Por isso que é interessante você mirar em algo maior, certo? Mas, logicamente, que dependendo da fase de estudo em que você está, você mirar logo nessa meta 3, que é a do primeiro colocado, você vai achar que está algo muito distante. E você precisa escalar degrau por degrau, subir degrau por degrau. Se você estiver muito longe, não estiver num nível de estudo interessante, você primeiro mira na meta 1. Aí vai melhorando, depois mira na meta 2, depois mira na meta 3, mas você precisa ter um referencial. Aí é o seguinte, como é que foi quem alcançou ali o cadastro de reserva no último concurso? De português, ele fez 7 questões, inglês 4, matemática 4, atualidade do mercado financeiro 4, matemática financeira 4, conhecimentos bancários 7, informática 11, bem de negociação 11. A pontuação 76,5 seria essa pontuação de corte para você ter o cadastro de reserva, chegar no cadastro de reserva, algo assim. Então vamos lá. Você resolveu a última prova do Banco do Brasil e vamos dizer que você, em português, você acertou 5 questões. Você acertou menos do que o necessário, né? Já que o necessário foi 7. Se você acertou menos que o necessário, português é uma disciplina a ser priorizada, é simples assim. Você vai reforçar o estudo daquelas disciplinas em que você atingiu menos pontos do que essas metas que eu estou colocando aqui. Então, português foi a primeira disciplina a ser reforçada. Vamos dizer lá, em inglês, de 5 questões, você acertou 5. Matemática também 5, ou seja, você acertou mais do que a nota de quem ficou no cadastro de reserva. Então, matemática e inglês são disciplinas que você está forte. A atualidade do mercado financeiro, de 5 questões você acertou 4, ou seja, a mesma nota da meta 1. Matemática financeira também acertou as 4. Conhecimentos bancários você acertou 3. Opa, conhecimentos bancários é outra disciplina que você precisa melhorar. Tá? Vocês estão me entendendo? Eu quero que vocês entendam isso. Vocês vão pegar a pontuação de vocês no Banco do Brasil, que vocês vão resolver a prova, vocês vão ter que prometer para mim, e vocês vão comparar com essas notas. Pode ser que no fim das contas você consiga uma pontuação maior do que a meta 1 e você já esteja ali mais ou menos na meta 2. Aí na meta 2 você já vai mirar na meta 3, tá? Então, em resumo, resolvam a última prova, comparem com esse 4 e vejam como você está em relação a essas metas. Pode ser que você esteja com nota abaixo da meta 1, então você deve primeiro priorizar a meta 1 para depois buscar a meta 2 e depois buscar a meta 3. A meta 3 é a última meta, então você precisa particionar ela em partes menores para você sentir um avanço, tá certo? Mas façam isso, que isso é o diferencial, ninguém faz isso, só quem me escuta aqui, e isso com certeza vai deixar você em condições de ser aprovado, se você priorizar desde já isso na sua preparação, tá certo? Vamos adiante. Só uma coisinha aqui nesse gráfico aqui, eu peguei esses dados do concurso 2021 da macro-região 3, tá? Então vamos lá, pratique a redação. Gente, como eu falei mais no início, a redação ela vai ter o caráter eliminatório. Ela não te deixa melhor colocado, mas se você não alcançar o mínimo, você vai ser eliminado, certo? E você não pode adquirir somente um curso teórico de redação. É muito importante a teoria, mas o fundamental mesmo é você praticar. Então, é fundamental que você contrate um curso que corrija seus textos. Precisa ser um curso teórico mais prático. É importante que você faça várias redações até a prova, né? Não sei, vocês já devem ter visto, né? Sempre quando tem um concurso, você fala, fulano de tal acertou o texto, fulano de tal treinou o texto. Ninguém tem bola de cristal. O que acontece é que você terá uma maior probabilidade de acertar o texto que vai cair no concurso
se você treinar a redação por várias vezes, certo? Use e abuse dos textos, das redações, das produções textuais. Vocês precisam estudar redação e isso é feito por meio da prática. Não só prática, mas precisa também ter alguém corrigindo seus textos, tá? Então vou voltar aqui para minha apresentação. Olha, gente, como eu falei, o vídeo foi muito completo. Chamei a atenção de vocês sobre muitos aspectos importantes para a prova, para você ser aprovado nesse concurso. Quais são eles? Vamos lá, recapitulando. O primeiro é você deve priorizar o estudo das disciplinas que representam mais pontos. O seu horário de estudos deve ser montado para fazer essa priorização. Depois você deve reforçar o estudo da sua deficiência. O terceiro ponto é praticar a redação, seguindo esses 3 pontos. Não tenho dúvidas que vocês vão estar muito fortes para ser aprovados nesse concurso em 2023. Olha só, era isso que eu queria explicar para vocês. Espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Quanto mais likes tiver aqui, isso vai me sinalizar que vocês gostaram do conteúdo. Eu vou gravar mais vídeos parecidos com esse. Se não é inscrito no canal ainda, eu peço que você se inscreva, ative as notificações no canal, porque vocês vão ajudar muito o crescimento daqui e motivar para trazer mais vídeos interessantes para vocês. Por hoje é só, eu te vejo na próxima. Até mais.